Então vamos lá. Então hoje vamos apresentar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, né? A audiência hoje às 10 horas da manhã, né? O objetivo dessa audiência é apresentar para vocês, demonstrar as metas para o próximo exercício, como que é o planejamento do orçamento em si para todas as secretarias, né? Então, aqui nós temos um quadrinho aqui que demonstra o PPA, que é o planejamento, a LDO, que nós estamos executando agora, que é a orientação, que é o planejamento como que a gente vai executar ali a orientação, né? E depois a LOA, que é a execução em si, que a gente tenha o orçamento, que todas as secretarias tenham no ano seguinte para poder ser cumpridas, né? Todas elas traz nas políticas públicas o programa do governo, né? Então, a importância da LDO é basicamente isso que eu comentei com vocês, né? É o planejamento das finanças públicas do município. Então, a gente estabelece as metas e prioridades do município, aqui que vai dizer como que a gente vai definir o orçamento do ano que vem e todas essas situações, né? A participação popular que a gente teve também, ela teve o início no dia 14 de julho até o dia 27 de agosto, né? As consultas públicas foram do dia 14 de julho até o dia 8/7. As audiências públicas setoriais também que nós tivemos, que foi do dia 30/7 a 5/8, e a audiência pública que é hoje, que é o que está acontecendo agora, né? As participações populares, nós tivemos elencados ali as políticas públicas com mais indicações, que foram a infraestrutura, que é a manutenção de estradas, a infraestrutura também pavimentação de asfalto, cultura e turismo, que teve a parte de incentivo à cultura, né? Então, nós tivemos 18 participações online e 73 inscrições, 11 audiências públicas setoriais, que nós tivemos com 248 participações. Então, as prioridades das metas administrativas municipais é a incrementação da capacidade de arrecadação, né, do município, a implementação das políticas públicas visando a geração de empregos e incentivo às compras regionais, que a gente precisa, estabelecer projetos estratégicos e planos do governo, busca de plano de cidadania, fortalecimento no exercício de gestão de compartilhamento e consolidação do sistema de controle interno. Diretrizes gerais para a elaboração do orçamento. Aqui é onde que a gente define o recolhimento dos recursos também, os tributos, que aqui a gente vai colocar os recursos de tributos que poderão ser efetuados com parcelas, né, ou não, sendo vai parcela única ou não, como a gente fez agora também com relação a refis, essas coisas, né, também, e todas as outras os tributos que a gente possa ter. Isso pode ser regulamentado via decreto ou até mesmo por lei, que a gente pode ver algumas situações. Então, haverá limitação de empenhos quando necessário. Então, aqui que a gente vê, depois se a gente precisar, tiver alguma despesa que está sendo executado a maior, alguma coisa assim, e a gente precisar limitar empenho, essas coisas, aqui que a gente vai definir também, posteriormente. Em atendimento à LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ser estabelecidos programas financeiros e cronogramas de execução de metas de desembolsos, né, públicas e relatórios resumidos de execução de orçamentária, a publicação de relatório de gestão fiscal de cada quadrimestre, divulgação amplamente de dados de execução orçamentária e avaliação de metas fiscais. Então, essas são as diretrizes gerais da elaboração do orçamento, né? As dívidas públicas, que a gente também tem que pedir para o Legislativo também para poder adquirir dívidas, né, que é a parte do Finisa, que a gente já tem, né, até Banco do Brasil, algumas outras empréstimos que a gente já possui, a gente precisou mandar para o Legislativo para poder fazer esse empréstimo, né? Então,
Hoje a gente já tem alguns empréstimos consolidados, porém podemos até contratar mais, porque a gente já tem margem até para contratar mais crédito, mas porém aqui fica a definição que a gente precisa, para contratar mais crédito, passar pela Câmara, né? A inclusão das obrigações no orçamento, de dotações de pagamento, de sentenças judiciais, né? Aqui também entra também precatórios, essas coisas. E amplamente a divulgação dos dados da execução orçamentária e avaliação de metas fiscais. Essa daqui também é a parte das dívidas públicas que o município possui. Os cumprimentos das leis, dos limites legais da LRF, né? Que aqui fala onde que é com o pessoal, que a gente tem aquele limite prudencial que é 51,30, o limite que já atinge o limite de alerta, que é 49%. Então, assim, ele vai conforme os artigos ali. Ali ele está destacado os artigos, mas ele começa gradativo de 48%, vai 51,30% e até 54%, que é o limite de contratação de pessoal. Né? E daí o limite orçamentário também para educação, que é 25%, e para saúde, que é 15% da receita do município. Né? Aqui tem as projeções das receitas. Então, para o ano corrente de 2026, a projeção é de 125 milhões, né? Sendo 21 milhões de impostos, taxas, né? 1 milhão e 900 de contribuições, receitas patrimoniais 400 mil, e assim a gente vai tendo também as deduções, né? Que é as deduções do Fundeb, que é 13 milhões, que é o que mais temos de deduções. Descontos concedidos, que é bem poucos os descontos que a gente tem. Agora, talvez com o Refis, a gente tem até um desconto até um pouco maior, né? Mas assim, o Refis, ele é um programa do ano, né? Não podemos colocar aqui uma projeção para o Refis do ano que vem, porque a gente tem que fazer uma lei específica, e essa lei que foi aprovada agora do Refis 25, ele se encerra até o dia 20 de dezembro. Então, com isso, ele não passa para o próximo exercício, então não se enquadra aqui para apresentação agora. Né? A projeção das despesas, então nós temos as despesas correntes totalizando 107 milhões, pessoal 51 milhões, né? Aqui que é onde a gente vai ver aquela outra situação da lei de responsabilidade fiscal lá, que é o índice. Então, esses 51 milhões, que é o que está imposto ali, ele dá menos do que os 50% que a gente está pretendendo deixar lá, né? Que é ficar ali entre 48% até, né, não chegar a passar disso, né? As outras despesas com pessoais também, que daí despesas correntes, desculpa, que é 54 milhões, e despesas de capital, 3 milhões e 900 mil reais, que é 2 milhões de investimento e amortização de dívida. Aqui ela entra também a parte do que a gente paga de empréstimos, essas coisas assim, que é a amortização da dívida, ela é onde a gente está pagando a parte dos empréstimos que a gente faz mesmo, né? A gente contratou 5 milhões, então paga-se mensalmente lá o valor, e a gente tem esse valor que a gente vai pagar de 1 milhão e 580 para o exercício de 2026. Né? Então, o total, mais a reserva de contingência, que a gente tem que deixar também, então nós vamos ter um total de 111 milhões de despesa, que ela bate com o que a gente tem, basicamente, com as de receitas lá, que é a mesma coisa. A gente tem que sempre trabalhar com a receita e a despesa sendo iguais. E as considerações finais, que a gente tem um compromisso com a população, que a gente precisa ter as metas bem estabelecidas, né? A gente tem a situação que a gente pretende colocar a parte do ano que vem. A gente já colocou no PPA também a parte de fazer a planta multifinalitária, que é um trabalho que nós vamos fazer em conjunto com o urbanismo. Então, isso daí a gente está trabalhando forte nisso, para que a gente consiga ter uma situação de
do município voltar, ter um CEP em cada rua, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ter uma arrecadação mais coerente também, porque a nossa arrecadação já está mais de 30 anos defasado já. Então, mesmo que a gente tenha uns números altos ali com relação à arrecadação, pense que essa arrecadação está um bom tempo defasado e a gente é muito dependente da União e Estado. Então, a gente precisa fazer com que a gente elabore melhor as nossas receitas municipais para não ficar tão dependente de Estado e União, sabe? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. Se alguém tiver alguma dúvida. Cri, cri. Então, agradeço a todos. Muito obrigado.